Olá pessoal, que bom que vocês separaram um tempo para estudar a Palavra de Deus. O assunto de hoje é sobre o santuário. E dois pontos me chamam a atenção quando eu estudo essa doutrina. Eu quero falar rapidamente esses assuntos com vocês. O primeiro ponto é sobre a maneira como Deus se comunica com o ser humano. Veja, Deus ele fala de diversas formas e de muitas maneiras ao homem, mas ele sempre o faz em uma linguagem em que a pessoa consiga entender. E isso é muito evidente no santuário. Naquela época, o povo ele entendia através de uma linguagem mais ilustrativa, de uma linguagem mais com parábolas, mais com figuras. E é por isso que nós encontramos então no santuário uma série de cerimônias que por trás delas está explicado o plano da salvação. Talvez seja uma das razões que se torna o assunto do santuário um pouco complicado para nós hoje. Porque existe uma barreira linguística entre nós e aquele povo, existe uma barreira temporal, existe uma barreira cultural entre nós e eles. Então, quando nós vamos estudar a doutrina do santuário, precisamos retornar para aquele povo, voltar para aquela época e assim entender o contexto, entender a cultura, entender a linguagem, para que possamos tirar os princípios que se aplicam a nós hoje. O segundo ponto que me chama a atenção ao estudar a doutrina do santuário é a maneira como ele fala da salvação no aspecto individual. Veja, a cruz do Calvário, ela nos diz que todos têm acesso à salvação. A cruz do Calvário, ela me diz que todos podem se reconciliar com Deus. Mas a cruz do Calvário não explica como que a salvação ocorre na sua vida. A cruz do Calvário não explica como que a salvação ocorreu na minha vida, como que eu, Alexandre, tenho direito à salvação. Agora, quando eu olho para a doutrina do santuário, eu percebo de modo individual como cada um de nós temos acesso à salvação. Que Deus lhe abençoe e que ao você estudar a doutrina do santuário, você perceba que Deus ele trabalha a salvação de modo único na vida de cada indivíduo. Bons estudos e que a graça de Deus o acompanhe.